If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. And Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Vocês, sem dúvida, já devem ter ouvido falar que esporte não é coisa de mulher. Mas por que isso? Como a sociedade atual lida com esse problema? O que tem a ver a variabilidade genética? Como se dá a inclusão dos transgêneros? É necessário o uso de anabolizantes? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. O esporte e o lazer são muito importantes para uma boa qualidade de vida, inclusão social e desenvolvimento pessoal. A Constituição Federal diz que o lazer é um direito social e que todo Estado deveria estimular qualquer tipo de esporte. Contudo, a desigualdade de gênero se manifesta no acesso desigual das mulheres ao esporte, o que dificulta o exercício pleno dos seus direitos. Em contexto histórico, o esporte sempre foi considerado um espaço masculino. No Brasil, até o ano de 1797, as mulheres eram proibidas de praticar o futebol ou as lutas, porque eram considerados inadequados a elas. Com a significativa inclusão atual das mulheres no esporte, ainda há uma grande diferença entre as mulheres e os homens. Isso se dá principalmente em recursos destinados à prática de determinadas modalidades e a visibilidade das mulheres esportistas em meios de comunicação ou em mídias. Assim, há um grande problema em esportes mais ligados à força, porque esses mesmo, por ter mais uma variabilidade genética masculina, eles são mais ligados ainda ao mundo masculino. Devido ao crescimento na participação das mulheres nas atividades esportivas, junto com esse crescimento também vem a questão de onde as mulheres podem se equitar aos homens. Isso vem a variedade genética. E realmente há uma variedade genética entre homens e mulheres. Os homens eles possuem uma maior quantidade de glóbulos vermelhos dentro do seu corpo, que isso acarreta que eles conseguem carregar maior quantidade de oxigênio por todo o seu corpo, diferente das mulheres. Então, em uma atividade de resistência, os homens ainda podem sair melhores por conta disso. E além disso, os seus batimentos cardíacos, dos homens, eles conseguem carregar um maior volume de sangue, e isso resulta que atividades de resistência eles são superiores ao das homens. Eles possuem testosterona no seu corpo, onde ele é um anabolizante natural, que para eles te dão mais potência, velocidade e força em atividades esportivas que possuem essas três características. Já as mulheres, elas são superiores em flexibilidade, onde os homens não possuem toda essa flexibilidade que nós mulheres possuímos. Também, os homens eles possuem mais gordura corporal por todo o seu corpo. Então, por exemplo, em uma atividade de nado ao mar aberto, a mulher ela está nesse quesito dessa atividade, a mulher ela está superando aos homens por causa como ela possui menos gordura corporal e mais flexibilidade, é melhor para ela flutuar na água e sim superar os homens. Então, na variedade genética, há pós e contras, que tem a ver com o seu corpo, mas porém elas podem consumir, dependendo das atividades, tem uns que homens são melhores por causa da genética e outros que as mulheres são melhores. De que forma então conseguiríamos a igualdade? Seria por categorização por desempenho? Mas aí entraria também o conceito de usar inibidores, usar medicamentos hormonais, usar até mesmo bomba, como popularmente as pessoas falam. Mas além, com mensurar as características individuais dos atletas, competidores, seria mesmo possível atingir essa igualdade? Enquanto não se chega a uma resposta definitiva da questão, tem algumas problemáticas, alguns fatores que não devem ser de forma nenhuma descartados.
Tais eles são a obrigatoriedade de incluir todas as pessoas ao esporte, o respeito tem que ser acima de tudo. Isso vai muito além das questões de gênero. Outro fator também seria que, hoje em dia, a simples categorização por feminino e masculino é falha e também existe a necessidade de abrir os olhos e ampliar suas visões para perceber que ainda assim existe a vantagem e desvantagens no esporte, tanto em um âmbito coletivo quanto em um âmbito individualista. Mas a partir de todas essas problemáticas, acredito que a mais viável, a mais eficiente seria a categorização por desempenho, onde você não teria uma comparação, onde você não teria olhares, segundos olhares te julgando, e sim apenas o seu desempenho, o seu mérito e o seu merecimento. Isso acontece geralmente em esportes individualistas, onde o seu desempenho, o seu mérito é o mais importante. Ou seja, a fim de atingir o equilíbrio, a real igualdade, é necessário que os esportes individualistas sejam o centro e não optar por jogos coletivos, onde julgamentos, onde olhares e comparações vão ser evidentes e vão ficar claros. Então, pessoas que têm um peso acima da média, abaixo da média, serão excluídas e não inclusas onde para um mérito, para uma finalidade de atingir o equilíbrio dos esportes. No final de 2017, a Superliga Feminina de Vôlei passou por uma situação inédita, onde a jogadora Tiffany entrou em quadra pelo jogo de Bauru para jogar contra a equipe de São Caetano, marcando assim pela primeira vez a entrada de uma jogadora transgênero na competição. A maior questão que se enfrenta atualmente não é no tema da inclusão de transgêneros, não é a inclusão em si. Absolutamente, ela é obrigatória e assegurada para qualquer e toda pessoa que queira seguir profissionalmente a carreira de atleta. Mas a questão que a gente enfrenta atualmente é como essa inclusão deve acontecer. A polêmica gerada pela jogadora Tiffany nos mostra que, em modalidades esportivas disputadas por mulheres, surgem bastantes questionamentos sérios e importantes. Se a gente parar para pensar, em esportes onde a sua essência é eminentemente competitiva, nós temos o surgimento de vários fatores que nos dizem se realmente existe a igualdade e a justiça entre a competição. Estudos científicos nos mostram que futuramente é possível que exista uma diminuição nos hormônios masculinos, assim então gerando melhor e maior igualdade entre os jogos competitivos na inclusão de transgêneros. Os esportes têm papel fundamental na saúde, não apenas no lazer, na diversão, na socialização, mas também para prevenir diversas doenças e uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida. É exatamente por isso que as mulheres devem ter acesso à prática de exercícios diários e se beneficiar com isso. É papel das políticas públicas fazerem com que elas tenham acesso. É preciso desconstruir estereotipos entre homens e mulheres para a inserção igualitária dos dois na área do esporte, fazendo recortes especiais na parte de classe social, étnico-raciais, orientação sexual e das particularidades das mulheres com deficiência. Mesmo porque a habilidade de praticar esportes não provém do nosso sexo, da roupa que nós usamos ou até mesmo do que nos atrai, mas sim de dedicação, de treino, de esforço, do suor excessivo que vem para alcançar os nossos objetivos. Portanto, seja você homem, mulher, transgênero, o que você quiser ser, você tem capacidade de conquistar o que você sonha. Mesmo com dificuldades, com deficiências, quanto à sua formação intelectual, quanto à sua formação estrutural ou corporal, você tem capacidade de conquistar.